Olá, senhores! Bem-vindos a mais uma Hora do Crime, onde estudar o crime compensa. E aqui, no final, se você é aprovado ou não, você decide. Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e R$1.042.000 de patrimônio acumulado. Não é normal eu ter ficado mais... Sai daí, Betina! Aqui é a Hora do Crime, é professor Herbert Tacano, né? Mais de 1 milhão de perguntas acumuladas, né? Vamos lá, meus amigos, sem mais delongas, na Hora do Crime de hoje, nós vamos fazer algumas questões com diversos assuntos de direito penal e processual penal. Vamos que vamos, meus amigos. Bora ver aqui algumas questões de direito penal. Caio, Mário e João são denunciados pela prática de um mesmo crime de estupro. Caio possuía uma condenação anterior definitiva pela prática do crime de deserção, delito militar próprio, ao cumprimento de pena privativa de liberdade. Já Mário possuía uma condenação anterior com trânsito em julgado pela prática de crime comum, com aplicação exclusiva de pena de multa. Por fim, João possuía condenação definitiva pela prática de contravenção penal à pena privativa de liberdade. No momento da sentença, o juiz reconhece a agravante de reincidência em relação aos 3 denunciados, considerando apenas as informações narradas de acordo com o Código Penal, o advogado dos réus. Vamos lá, meus amigos. A questão, ela trata de reincidência, tá? A questão, ela trata de reincidência. Tá bom? Ah, professor, eu sei tudo de reincidência. Vamos ver, meus amigos. Vamos ver se você sabe o que é reincidência. Quando que o agente seria reincidente? Quando que ele seria... Imagina só, lá vem ele. Quem é que já chegou na hora do crime? Lucas Bigodinho, né? O nosso meliante do coração, né? Lucas Bigodinho, ele praticou um crime. Quando que Lucas Bigodinho será reincidente? Quando ele praticar outro crime? O que vocês acham? Não, meus amigos. Ele será reincidente quando, após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ele praticar um novo delito. Olha aí, ó. Quando ele será reincidente, vamos ver o tempo também e tem esqueminha, tá bom? Olha aí, ó. Verifica-se a reincidência quando o agente comete, ó, novo crime depois, pessoal, é depois de transitar em julgado sentença que no país, né, aqui ou no estrangeiro, tenha condenado por crime anterior. Como assim, professor? Vamos lá. Bora colocar aqui a linha da vida de Lucas Bigodinho. Lucas Bigodinho cometeu um crime de homicídio. Olha só, Lucas Bigodinho é perigoso. 121 do Código Penal. Lucas Bigodinho, ele foi condenado, né? Teve a primeira e a segunda fase do Tribunal do Júri Popular, e ele foi condenado, tendo a sua condenação transitado em julgado. O que significa uma condenação transitada em julgado? É uma condenação que não cabe mais recurso. Beleza, então é uma condenação definitiva. Olha aí. Agora, ele praticou um crime. Ó. Agora o Lucas, ele pratica um novo crime. Olha, ele está ali ainda, conseguiu aí um regime mais brando, né? Um regime semi-aberto, aí foi, sei lá, trabalhar, estudar fora, fazer faculdade agora, né? Lucas Bigodinho está estudando, está fazendo faculdade, né? Que é prisão especial agora, por nível superior. Olha lá, vamos lá. Ele pratica um novo crime. Dessa vez, ele pratica o crime do artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal, porque Lucas Bigodinho não comete caput, só comete forma qualificada. Aqui é o latrocínio. Olha aí, ele praticou um homicídio, teve condenação definitiva pelo crime de homicídio, e ele praticou novo crime, né? E ele praticou, peraí, só tirar daqui. E ele praticou novo crime.
Lucas Bigodinho é reincidente nesse caso? Nesse caso, ele é reincidente porque ele praticou novo crime após uma condenação definitiva por crime anterior. Beleza, professor. Por quanto tempo essa reincidência dura? Por quanto tempo? Bora lá. Tem pena perpétua no Brasil? Tem ou não tem? E aí, meu amigo Lucas Bigodinho? Você pode ser preso perpetuamente no Brasil, de forma perpétua? Não existe pena perpétua. Se não existe pena perpétua, existe efeito de pena perpétua? Também não. Então, uma pessoa ela não fica reincidente a vida toda. Olha só. Após. Não, até quando? Vou nem botar o após. Até quando? Até quando duram os efeitos da reincidência? Olha aí. Ó. A pessoa será reincidente até o término de cumprimento da pena. Até 5 anos após. 5 anos após o término de cumprimento de pena. Cumprimento ou extinção da pena. Não entendi, professor. Como assim? Vamos lá, de novo. A linha do Lucas Bigodinho. Lucas Bigodinho pratica o crime do artigo 121 do Código Penal. Lucas Bigodinho tem uma condenação definitiva pelo crime do artigo 121 que ele cometeu. Agora, Lucas Bigodinho deixa aqui, ó, nesse tempo de 5 anos, está aqui, ó, cumprimento de pena. Ele começou o cumprimento de pena ou a extinção da pena. 5 anos, ó, rapidinho. Parece muito tempo aqui, mas é só porque não deu espaço para botar ali embaixo. 5 anos. Durante 5 anos que o Lucas carrega nas suas costas, 5 anos após o cumprimento da pena ou extinção da pena. Durante 5 anos o Lucas é reincidente. Agora uma pergunta. E depois desses 5 anos, continua a reincidência de Lucas? E aí, Luquinhas, você continua ou você está zerado? Está zerado. Olha aí, depois dos 5 anos, após o cumprimento da pena ou extinção da pena, o agente não será mais reincidente. Meu Deus, professor! Sim, tem que dar oportunidade da Lucas Bigodinho se ressocializar, né? Não posso eternamente puni-lo pelos seus atos ruins, né? Beleza, professor. Agora bora pensar assim, e se o crime anterior foi um crime militar ou um crime político, gera reincidência? E aí, crime militar e crime político gera reincidência? O cara teve a sentença condenatória por crime militar ou por um crime político. Vai gerar reincidência nesse caso? Pessoal, não gera reincidência. Se ele for condenado por um crime militar próprio, com sentença definitiva, me dá um exemplo aí de um crime militar próprio, a deserção. E depois ele praticar um novo crime, ele não será reincidente. Onde que isso está? Artigo 64, inciso 2 do Código Penal. Pronto, leia! Está aí. Beleza, professor. Baseado nisso, uma perguntinha. Quando a pessoa pratica um crime e ela tem a sentença definitiva nesse crime, sentença condenatória definitiva, e ela pratica um novo crime, ela é reincidente? E aí, Lucas Bigodinho, é ou não é? É reincidente? É reincidente. Lucas Bigodinho já sabe agora, né? Vai cometer um crime, vai deixar passar 5 anos após o cumprimento para poder cometer outro.
E se o agente praticar um crime e outra contravenção, é reincidente? É reincidente também. Só que se o agente praticar uma contravenção e uma contravenção, ele é reincidente em contravenção? É reincidente em contravenção. Mas se o cara praticar uma contravenção, um crime anterior, uma infração penal que é uma contravenção anterior, uma contravenção, teve sentença condenatória transitada em julgado, aí ele pratica um crime, um novo crime. Aí ele pratica um novo, uma nova infração penal, na verdade, que ele não tinha cometido crime nenhum, ele cometeu uma infração. Vai haver reincidência nesse caso? Não entendi, professor. Vamos lá. O cara pratica o jogo do bicho. Foi condenado, teve sentença condenatória definitiva, ou transitada em julgado. Aí ele, posteriormente, pratica um crime de furto. Ele vai ser reincidente nesse caso? Não. Condenação anterior por contravenção não gera reincidência. Em novo crime, mas gera reincidência em nova contravenção. Beleza, professor? Baseado nisso, vamos analisar a situação desses três. Bora pensar aqui. Caio. Ele foi condenado anteriormente por um crime militar próprio. Crime militar próprio. O que é um crime militar próprio, professor? Aquele crime que só militar pode cometer. Vamos lá. Crime militar próprio gera reincidência? Sim ou não? Não gera reincidência. Tá lá, ó. Não gera reincidência, no finalzinho. Beleza. O juiz já errou com o Caio, já. Aplicou agravante de reincidência. Bora pensar no outro. No Mário. Mário foi condenado pelo quê mesmo? Ele foi condenado por crime comum. Gente, o cara ser condenado por crime comum gera reincidência? Gera. Esse aqui é reincidente. Bora lá. Mário é reincidente? É o único reincidente até agora. Vamos pensar em João. João foi condenado anteriormente por uma contravenção. Contravenção na prática de um novo crime gera reincidência? Não gera. Só quem era reincidente aí nesse caso? Quem era? Mário. Somente Mário era reincidente. Olha lá. Poderá buscar, a alternativa D, poderá buscar o afastamento da agravante agravante de reincidência. Em relação a Caio e João, já que somente Mário é reincidente. E aí, tá fácil? Fácil! Vamos logo para a segunda questão. Segunda questão. Pedro, jovem rebelde, sai à procura de Henrique, 24 anos, seu inimigo, com a intenção de matá-lo. Vindo a encontrá-lo conversando com uma senhora de 68 anos. Pedro saca sua arma, regularizada e cujo porte era autorizado, e dispara em direção ao rival. Ao mesmo tempo, a senhora dava um abraço de despedida em Pedro. Ao mesmo tempo, a senhora dava um abraço de despedida em Pedro. Olha aí a merda. E acaba sendo atingida pelo disparo. Henrique, que não sofreu qualquer lesão, tenta salvar a senhora, mas ela faleceu. Diante da situação narrada, em consulta técnica solicitada pela família, deverá esclarecer o advogado que a conduta de Pedro, segundo o Código Penal, configura. E aí? É uma questão clássica de tipificação. Vamos lá. O Lucas Bigodinho, eu acho que ele lembra. E aí, Lucas Bigodinho, você acha que aconteceu um erro na execução? Ele queria executar a senhora ou queria executar, consumar o crime dele com base, na verdade, contra Henrique? Ele queria matar a senhora ou queria matar Henrique? Henrique. Ocorreu erro na execução. Vamos ver. Olha aí. As edições anteriores, da hora do crime, nós já comentamos, já veio questão disso daí, né? Nesse caso, vamos ver. Estava envolvido
coisa, indivíduo, ou estava envolvido nesse erro na execução, indivíduo. E aí, Lucas Bigodinho? Tinha indivíduo ou indivíduo coisa? Indivíduo. Então foi um aberratio ictus. Isso está no artigo 73 do Código Penal. Tá bom? Não confundam com o erro in persona do artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, que é um erro de características de tempo, lugar, características físicas. Numa edição anterior da Hora do Crime, até o professor Fernando veio aqui, vocês lembram? Beleza pura! E acabaram matando ele, né? Mas vamos lá. Nesse caso, ocorreu um aberratio ictus, porque estavam envolvidos 2 indivíduos. O agente errou nos meios de execução e acabou acertando outro indivíduo. Como é que fica a responsabilidade penal nesse caso? Vamos lá. Como que é a responsabilidade penal no caso de um aberratio ictus? Olha aí, o agente responde como se tivesse atingido a pessoa que queria. Quem ele queria atingir? A senhora ou ele queria atingir Henrique? Então ele vai responder como se tivesse matado uma senhorinha de 68 anos ou como se tivesse matado um rapazola de 24 anos. A senhora, ele vai responder como se tivesse atingido a pessoa que ele queria. Quem ele queria atingir? A senhora ou o Henrique? Ele vai responder como se tivesse atingido o Henrique. Mas quem foi atingido? A senhora. Mas ele vai responder como se tivesse atingido o Henrique. Vamos lá. Ele matou? Matou. Crime de homicídio doloso consumado. É homicídio doloso. As duas últimas alternativas, a última alternativa não saiu muito bem na tela, mas está no teu material aí, tá? Falam sobre homicídio culposo, não foi culposo, ele tinha o dolo de atirar, né? Apenas com causa de aumento em razão da idade da vítima. Bora, pessoal, tem caso de aumento quando a vítima ela é maior de 60. Gente, ele vai responder como se tivesse atingido a senhora ou o Henrique? Vai responder como se tivesse atingido o Henrique. Então, não incide a causa de aumento em razão da idade da vítima. Ele responde sem essa causa de aumento, porque ele responde como se tivesse atingido Henrique, que tem 24 anos, não tem causa de aumento nenhum. Resposta correta, alternativa B de bunda. Vamos lá. Vamos que vamos. Tá fácil, tá tranquilo, né? Você que está com dúvida aí, a gente falou bastante disso numa edição da Hora do Crime passada e falamos aí de várias situações, né? O Lucas Bigodinho já sabe. Olha lá. Roberta, enquanto conversa com Robson, pelo amor de Deus, essa questão, Roberta é aquela fuxiqueira, aquela trica-mutrica. Enquanto conversa com Robson, afirmou categoricamente que presenciou quando Caio explorava jogo do bicho no dia 3/3/2017. No dia seguinte, a mesma Roberta contou para o João que Caio era furtador. E aí? Quais foram os crimes que ela cometeu? Caio toma conhecimento dos fatos, procura você na condição de advogado e nega tudo o que foi dito por Roberta, ressaltando que ela só queria atingir a sua honra. Nesse caso, deverá ser proposta queixa-crime imputando a Roberta a prática de quê? Qual foi o crime contra a honra que ela cometeu? E aí, galera? Ai, professor, eu tenho dúvida. Quando alguém me xinga, eu falo assim. Ele cometeu calúnia, injúria e difamação contra mim. Pelo amor de Deus, tem diferença entre os crimes, tá? Agora você vai aprender. O cara que quando você fecha ele no trânsito e ele fala assim, ó, vai menininho inconveniente, ele fala assim pra você? Não, ele fala filho de uma puta, filho de uma égua, corno, filho de rapariga, infeliz da costa oca, bicho da bexiga lixa. Eita caramba, é muito xingamento. Só não te chama de arroz doce. O restante, tudo ele te xinga. E aí, meu amigo, né? O senhor está perguntando, eu aprendi com o professor Fernando, tá, pessoal? Né? Ele tem Nordeste, essas coisas, né? Esse xingamento doido aí. Aí, vamos lá. Qual é o crime? Quais são os crimes
cometidos por Roberta. Aí a pessoa, eu não sei distinguir. Vamos nessa fofoca, né? Olha aí. Lucas Bigodinho falou, não tinha crime nenhum, porque já estava morta. Se fosse eu, olha, né? Lucas Bigodinho é perigoso. Vamos lá. Crimes contra a honra. Contra a honra. A honra é um bem jurídico protegido pelo legislador penal. Vamos ver quais são os crimes? Eles estão no artigo 138, artigo 139 e artigo 140 do Código Penal. 138, calúnia. 139, difamação. 140, injúria. Tudo do Código Penal, tá, gente? Vamos lá. Vou fazer a tabelinha aqui para vocês. Ai, professor, mas eu vou ler o artigo. Leia. Você vai ver que não dá para diferenciar lendo o artigo. A calúnia. O agente tem pormenorização de conduta. Imputa a alguém uma conduta. Vai narrar a conduta. O agente na quarta-feira passada... Olha aí, ó. Pormenorização de conduta. Então, aqui conta uma historinha. Pormenorização de conduta. Conta uma historinha. Na difamação também. E na injúria? Sem história nenhuma. Olha aí. O que é história? Que porra é essa? Pormenorização de conduta. Vamos lá, se eu falar assim só, ei, Lucas Bigodinho, seu veado. E aí? Lucas Bigodinho falou, teu cu, olha, meu amor de Deus, Jesus amor. Tirou a criança da sala? Tirou a criança da sala, é hora do creme. Amanhã você vai ver, na próxima edição, eu vou criar um medo no seu coração. Fica de olho na edição de amanhã da hora do crime. Muito cuidado, tire a criança da sala, tá, meus amigos? Vamos lá, amanhã você vai ver, tem especial aí, né? Edição especial de sexta-feira. Vamos lá, meus amigos. Chamei o Lucas viado. Aí ele gritou assim, vai tola. Aí pra mim, né? E aí, Lucas Bigodinho, qual foi o crime que eu cometi? Em algum desses eu pormenorizei uma história? Ou eu só te xinguei mesmo, sem história nenhuma? Sem história nenhuma? Só olhando assim, ó, esse negócio de história, qual foi o crime que eu cometi? Vai. Vai, olha só, calúnia tem história, pormenorização de conduta. Difamação tem pormenorização de conduta. Qual é o único que não tem? Então, qual foi o crime que eu cometi? Pronto. Quando alguém imputar algum fato a outra pessoa sem pormenorizar a conduta, é crime de injúria. Seu viado, baitola, corno, filho de rapariga. Olha aí, rola injúria no trânsito? Rola, né? Lucas Bigodinho falou que até homicídio, né? Lucas Bigodinho é perigoso, deve ser da ZL, essa porra. Vamos lá. Tá bom? Então a gente pode dizer que a injúria é caracterizada pelo uso de expressões. Vamos lá? Qual é a diferença, então, entre a calúnia e a difamação? É que a calúnia, a história imputada, pode ser tipificada como um crime. E a difamação não é, a história que a pessoa conta não é tipificada como crime. Não estou entendendo, professor. Vamos lá? Vem cá, Lucas Bigodinho. Eu vou contar uma história. Na quarta-feira passada, Lucas Bigodinho matou, vilipendiou e ocultou o cadáver de Wallace Jack. Wallace Jack é outro rapaz que trabalha aqui também, junto com Marcola, o líder do PCC, né? Vamos lá. Lucas Bigodinho matou, ocultou o cadáver, não, vilipendiou e ocultou o cadáver na quarta-feira passada. E aí, vamos lá. Eu estou pormenorizando uma conduta imputada a Lucas Bigodinho, eu estou contando uma história, imputando a ele. E essa história que eu estou contando pode ser tipificada como crime, as coisas que eu estou falando, que ele está fazendo? Pode. Que é o quê? Homicídio,
vilipêndio e ocultação de cadáver. Eu, Beto, estou praticando qual crime contra o Lucas? Calúnia. Estou uma história pormenorizando ali que pode ser tipificada como crime. Olha aí. Calúnia. É difícil? Não é. Agora vamos lá. O que é difamação? Gente, eu falei que pode ser tipificada como crime. Eu falei contravenção? Não, eu falei crime. Porra, né? E a difamação é o quê? É uma pormenorização de conduta. Estou explicando ali, estou narrando na minha fala, no meu crime contra a honra. Só que não pode ser tipificada como crime essa conduta. Quer ver? Vamos lá. O Wallace e Jack está doido. O Wallace e Jack ficou completamente doido. Está triste com as mulheres. O Wallace e Jack agora quer virar menina. Aí, o Wallace e Jack, olha só o que ele fez, gente. Vou contar para vocês. O Wallace e Jack está triste com as mulheres, né? O Wallace e Jack, então, na quarta-feira passada, ele pegou uma peruquinha Chanel, foi ali para bola, ali perto do fórum do Enoque Reis, foi? Da Cefaz, colocou um tomara que caia, botou uma sainha abajur de pinto, só ali o sino, e começou. Ai, oi, queridinho, queridinho, queridinho. Querendo homens. Olha o que ele fez na quarta-feira passada, né? Dando de graça. O pessoal fala, quanto que é o programa? Ele, nada, hoje eu estou distribuindo. O Wallace Jack é o Wallacina na madrugada. E aí, meus amigos, eu estou ferindo a honra do Wallace Jack? Estou, né? Mas eu pormenorizei uma conduta, contei uma história. E essa história, ser travesti, é crime? Não. Então, se é uma pormenorização de conduta, uma historinha tentando ferir a honra de outra pessoa, que não é tipificada como crime, é qual crime? Qual crime que eu estou cometendo? Difamação. Olha a diferença. Tem? Corta para a tela. E aí, galera? Tem como confundir agora? Não tem, porra. Bora voltar para a questão? Vamos lá. Meu Deus, furtaram a minha caneta. E agora, quem sabe erra ao vivo. Tá aqui, vou botar aqui, né? Já achei que Lucas Bigodinho eu tinha furtado. Que eu dei aula o dia todo, estou cansado, minha vista está embaçando. Né? Vamos lá, meus amigos. Roberta, essa fuxiqueira estava ferindo a honra de quem? Do Robson aqui, primeiramente. Ela afirmou que ela presenciou o Caio que explorava jogo do bicho no dia 3/3/2017. Bora, ela pormenorizou uma conduta? Ela não falou que presenciou no dia tal, então ela fez uma historinha? História. O que é a prática de jogo do bicho? É crime? Não é crime, é contravenção. Ó, não é crime. É o quê? Uma contravenção. Bora, se tem história que não é crime, qual é o crime que ela cometeu? Qual o crime? Difamação. Pô, sem olhar a tabela, a Lucas Bigodinho está acertando. É um monstro do direito penal. Agora, no outro dia, né, ela disse para o João que o Caio era um furtador. Ela utilizou alguma história? Ela contou alguma historinha? Não contou história nenhuma. Sem história. Ou apenas como um uso de expressões. Qual é o crime que ela cometeu? Injúria. Só nisso aí, qual é a resposta? Vai. Um crime de difamação e um crime de injúria. Alternativa correta B. E aí, galera? Tem mistério? Cadê o mystery do direito penal? Cadê o mystery do direito penal? Aqui não tem. Aqui é a hora do crime. Vamos lá? Acharam que ia terminar, né? Terminou não. É 1 hora, pai. Vamos lá, meus amigos. Quanto tempo a gente bateu aí já? Meia horinha? Ou estamos no meio do caminho? E aí? Estamos na metade do fim ou na metade do início? Porra, e aí, né? Tá porra. Vamos lá. Catarina leva seu veículo para determinada entidade autárquica com o objetivo de realizar a fiscalização anual. E aí, o que é isso? Pagar o documento do carro, né? Coisa que você não fez ainda. Cuidado. Carlos
funcionário público que exerce suas funções no local, apesar de não encontrar irregularidades no veículo, verificando a inexperiência de Catarina, que tem apenas 19 anos de idade, ele exige R$ 5.000 para liberar o automóvel sem pendências. Catarina, de imediato, recusa-se a entregar o valor devido e informa o ocorrido ao superior hierárquico de Carlos, que aciona a polícia. Realizada a prisão em flagrante de Carlos, a família é comunicada sobre o fato e procura um advogado para que ele preste esclarecimento sobre a responsabilidade penal. Gente, esse finalzinho pode ser utilizado em qualquer concurso. Tira esse negócio de advogado aí e joga ali para... E aí, ele vai ser preso por qual crime? Pronto, entendeu? Simplesmente a questão, contextualizando concurso, OAB, a questão pede para tipificar uma conduta. Só isso. E aí, meus amigos, qual foi o crime que Carlos cometeu? Qual foi o crime? Você está na dúvida. Entre a concussão e a corrupção passiva. Qual é a diferença entre a concussão e a corrupção passiva? Botei os dois tipos penais aí para você. Olha aí, ó. E a gente vai colocar a diferença aqui embaixo, né? Concussão do artigo 316 do Código Penal. Na concussão, o funcionário público, ele exige a vantagem indevida. Ó, direto ou indiretamente relacionado ao cargo, até antes de assumi-la também. Tem que ter alguma relação. Gente, ele exigiu, tendo alguma relação com o cargo dele? Sim, tinha relação, porque o trabalho dele era liberar aquele documento ali, né? Concussão, a diferença para corrupção passiva. Vamos lá, Lucas de Bigodinho, nem olha o artigo. Vou ensinar Lucas de Bigodinho a estudar direito penal. Olha só para o macete. Vamos lá, Lucas de Bigodinho. Aqui na corrupção passiva, o agente solicita. Ele recebe ou aceita promessa de... Olha o santo. Ele aceita promessa de vantagem. Bora voltar para a questão? Olha aí, Lucas de Bigodinho. Grava aí. Eu gosto de treinar o direito penal com o Lucas de Bigodinho, que ele é um cara extremamente conhecido. E aí? O funcionário público, ele fez o que nessa questão aí? Ele exigiu. Se ele exigiu, qual é o crime? Qual é o crime? Concussão. Meus amigos, perguntinha básica. Quando é que se consuma esse crime? No momento que ele exige ou no momento que ele recebe dinheiro? No momento que ele exige, o crime se consuma. Perguntinha, cabe a modalidade tentada desse crime? Gente, cabe. Se for uma exigência por escrito. Olha aí, fez a exigência por escrito e enviou para a vítima. Só que a carta não chegou na vítima por motivos alheios à sua vontade. Olha aí, o crime não se consumou. Poderia ter a modalidade tentada se fosse por escrito. Olha que legal. Aqui também, se solicitar já era, se receber sem solicitar nada já era, ou se aceitar a vantagem também já consumou. Vamos lá? Então, o crime foi consumado? Ele já exigiu? Já. Foi consumado? Foi. É crime de concussão ou corrupção passiva? E aí? Corrupção passiva ou concussão? Ele exigiu, Lucas Bigodinho. Concussão. Olha aí o cara. O que esse cara tá, Lucas de Bigodinho, tá fazendo faculdade que não é de direito? Olha só, Lucas de Bigodinho tem um futuro brilhante no direito penal. Troca de lado, Lucas de Bigodinho, vem estudar direito, né? Tá pensando, ele tá pensando, né? Ele falou, pessoal, se fosse só penal, eu ia. O negócio é outras matérias chatas que tem aí, né? Como que é as outras matérias chatas? Ele falou, ele trabalha, meu Deus do céu, né? Bora, né? Civil também não gosta não, Lucas de Bigodinho? Vamos lá, questão 5. Vitor, corretor de imóveis, está sendo investigado em inquérito policial. Considerando que o delegado vem... gente, a gente já vai começar com as questões de
processo penal agora. Coisa bacana. Vitor, corretor de imóveis, está sendo investigado em inquérito policial. Considerando que o delegado vem atuando em abuso e colocando em risco a liberdade de Vitor, o advogado do investigado apresenta habeas corpus perante o órgão competente. Quando da análise do habeas corpus, a autoridade competente entende por denegar a ordem. Considerando as informações narradas, o advogado de Vitor poderá recorrer da decisão que denegou a ordem por meio de: "Ai, professor, não entendi mais nada." Calma. Calma, vamos aqui. Primeiramente, vamos lá. Bora pensar assim. Estava em qual fase? Rapidinho, ele impetrou o que mesmo? Habeas corpus. Remédio constitucional para qual doença? Doença que atinja a liberdade. Olha aí. Precisa de advogado para impetrar habeas corpus? Ou qualquer pessoa pode? Qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa pode. Não precisa de nenhuma formalidade, não precisa de advogado. Olha que legal. Já teve habeas corpus impetrado em papel higiênico. O preso foi lá, escreveu as razões dele. Já teve em lençol. O preso estava dentro pegou o lençol e... Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara, impetrou o habeas corpus. Olha que incrível. Até o preso sabe fazer peça. E tu ainda está aí sofrendo, né? Ele só escreveu. A necessidade não faz o pássaro voar? Não faz? Olha aí. Necessidade, mano. Professor, e se esse habeas corpus for denegado? Cabe o quê? Depende, meus amigos. Se ele for denegado por um juiz, olha aí, se o habeas corpus for denegado por um juiz, ou seja, você impetrou o habeas corpus para um juiz, cabe o recurso em sentido estrito. O recurso em sentido estrito. Se o habeas corpus foi denegado por um tribunal, cabe recurso ordinário constitucional. Ordinário constitucional. Aí, professor, eu não entendi essa questão. Agora que eu vou mostrar a questão para ti. Vem para mim. Ora devagar. Onde é que estava o acusado nessa questão? Ele estava no inquérito policial. Vamos lá. Quem é que tem a autoridade ali no inquérito policial? Quem é a autoridade que preside? O delegado de polícia. Se o delegado estiver praticando algum constrangimento ilegal a qualquer pessoa, você precisa de advogado para impetrar habeas corpus? Sim ou não, Luquinhas? Não precisa. Mas precisa de advogado para recorrer se o teu habeas corpus for denegado? Aí precisa. Aqui precisa de advogado. Que advogado? Jesus, meu advogado, é o meu Senhor. Ele nos protege do acusador. Não, gente, é um advogado regular, com OAB e tudo. Com OAB e tudo, né? Regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Beleza, estava no inquérito policial. A autoridade que presidia era o delegado. Se o habeas corpus foi impetrado aqui, nessa fase, ele vai para quem? Ele vai para o juiz. Olha aí. Contra ato do delegado, o habeas corpus vai para o juiz. Volta para a questão. Estava onde? Estava na fase da delegacia. Quem era a autoridade coatora, então? O delegado. O habeas corpus foi para quem, então? Foi para o juiz. E o juiz denegou. Cabe qual recurso se o juiz denegar? Ai, meu Deus do céu. Cabe qual recurso se o juiz denegar? Vai, Lucas de Bigodinho. Lucas de Bigodinho falou que processo não é tão fácil. Não, se o juiz denegar, cabe qual recurso?
Se o juiz denegar. Recurso em sentido estrito, também conhecido como rese. Né? Professor, então quando vai ser o recurso ordinário constitucional? Espera aí. Quando for dentro de um processo. Dentro de um processo penal, quem é que preside o processo penal? É o delegado ou o juiz? É o juiz, processo já é juiz. Aí, nesse caso, o juiz praticou algum constrangimento ali, né? A liberdade da alma cebosa, bichinho, né? O HC vai para quem, nesse caso? Quem é o superior estrutural, não hierárquico, estrutural de um juiz? Desembargador. Vai lá para o tribunal. E se o tribunal denegar, cabe qual recurso? Se o tribunal denegar, cabe qual recurso? Recurso ordinário constitucional, conhecido como ROC. E aí, você prefere o rese ou prefere o ROC? Né? Ai, professor, eu prefiro nem me envolver com isso. Tudo bem, né? Resposta correta. Vamos lá? Vamos voltar para cá? E aí, meus amigos? Esse habeas corpus foi impetrado para um juiz. E o juiz denegou a ordem de habeas corpus. Cabe qual recurso? E aí, Lucas Bigodinho? HC denegado pelo juiz. Rese. HC denegado pelo tribunal. ROC. Né? Vamos lá. Nesse caso, foi um HC denegado pelo juiz. Esquece o recurso ordinário constitucional. Você está aqui, ó, entre o recurso em sentido estrito e o recurso em sentido estrito. Vamos ver a A. Recurso em sentido estrito, tendo em vista que o Tribunal de Justiça foi órgão competente para... Não foi o Tribunal de Justiça. Quem foi o órgão competente que analisou o HC? O juiz. B. Recurso em sentido estrito, tendo em vista que o juiz de primeiro grau era competente para análise do habeas corpus apresentado em razão da conduta do delegado. Resposta correta. Vocês viram que é tudo B até agora? Já perceberam que foi tudo B até agora? Se isso fosse numa prova de concurso, já tinha neguinho se batendo assim, ó. Ai, meu Deus do céu, não é possível que seja tudo B. A próxima tem que ser A. Se for B, eu tô fudido. Não é assim, gente. Pode vir tudo B? Pode. Acabou. Tem alguma regra dizendo que não pode? Não tem. Vamos lá? 6. Douglas responde à ação penal na condição de preso cautelar pela prática do crime de furto qualificado, sendo ele triplamente reincidente específico. Caraca! Sabe o que significa isso? Ele cometeu 3 vezes o mesmo crime. Qual foi o crime que ele cometeu? Furto qualificado. Até Lucas Bigodinho levantou os olhos agora. Falou, filha da mãe, né? Vai gostar de figura repetida assim lá na zorra. Lucas Bigodinho não gosta de figura repetida. Ele sai cortando os crimes para não cometer de novo mesmo. Só vai cometendo novos, são novas emoções. O pessoal quer conhecer o Lucas Bigodinho. Um dia, né? Ele é o meu Mr. M. Ele é o meu, aquela voz, né, que falava, como é mesmo o programa? Lombardi, né? Vamos lá, Lucas Bigodinho. Eu vou dar o microfone para ele, vai falar comigo nas próximas, né? Vamos lá. No curso do processo, vamos lá, qualificado, sendo ele triplamente reincidente específico. No curso do processo, foi constatado por peritos que Douglas seria, semi-inimputável. Semi-inimputável. E que havia risco de reiteração. O magistrado, em atuação de ofício, revoga a prisão preventiva de Douglas, entendendo que não persistem os motivos que justificam essa medida mais grave, aplicando, porém, a medida cautelar de internação provisória com base no artigo 319 do Código de Processo Penal. Diante da situação narrada, o advogado de Douglas poderá requerer o afastamento da cautelar aplicada em razão segura. Vamos lá, devagar. Meus amigos, a prisão preventiva hoje no nosso ordenamento, ela é uma regra ou uma exceção? E aí? O que vocês acham? É uma exceção. A prisão preventiva é uma exceção. A pessoa só será presa preventivamente se estiver presente os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o cabimento do artigo 313 do Código de Processo Penal
E a inaplicabilidade. Aplicabilidade das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. Se tiver tudo isso presente, vai ter o quê? Prisão preventiva. Então, ela é uma regra ou uma exceção? Uma exceção. A regra hoje, vai, Lucas de Bigodinho, para mim. Corta para mim. Chega no ouvido da Cotриca no meio da festa e fala assim, e aí, solta. Aí ela, eu quero, tá maluco? A regra é soltar, bebê. A regra é prender, não. E aí, cola isso, Lucas de Bigodinho? Cola não? Cola não, mano. É isso aí e um assédio. É isso aí e você vai precisar realmente de um advogado, né? Corta para 14 agora. Vamos voltar para a tela. Galera já vai usar essa cantada aí, né? Fala, e aí, gatinha, rola aí essa soltura, né? Aí ela, não, aqui é prisão preventiva. Ele, opa, isso é uma exceção, gata, né? Solta logo que a regra é soltar. Aí, professor, o senhor está falando de quê? De preso, né? Vamos lá. Vamos devagar. Mas nesse caso, o semi-imputável, ele pode ter essa medida de internação provisória? Pode ou não pode? Pode, tá? Ele pode ter tanto o inimputável quanto o semi-imputável, eles podem ter a medida de internação. Só que tem um porém. Olha só. Olha só o artigo 319, inciso 7. Cabe internação provisória para o acusado, quando ele é inimputável ou semi-imputável, mas o crime tem que ser cometido com o quê? Violência ou grave ameaça. Isso aqui é requisito. Tá acompanhando o Lucas Bigodinho? Lucas Bigodinho ficou doido, né? Não, o Lucas Bigodinho não é o doido, não. Quem é o doido? O Wallace Jack. Esse é, né? O Wallace Jack, ele dorme no Rivotril e acorda na Cibalena, né? Tá, caramba! Será que ele não tá mal? E aí, meus amigos? Caberia essa cautelar sem esse requisito? Não cabe, pessoal. Sem esse requisito, não cabe. Essa cautelar, não. Podia ser outra, mas essa não. Olha aí. Por que o senhor está falando isso, professor? Vai. Furto tem violência ou grave ameaça? Furto tem violência ou grave ameaça? O roubo tem. O furto é sem violência ou grave ameaça à pessoa. O roubo tem, o furto não tem. Então, se é sem violência, não tem o requisito para aplicar. O juiz errou. E aí, vamos lá. Bora ver aqui. Da não previsão legal, da cautelar de internação provisória, sendo certa que tais medidas estão sujeitas à medida da taxatividade. Não, pessoal, as medidas cautelares podem ser substituídas por outras que não estão no artigo 319, contanto que o juiz entenda que essas medidas são cabíveis. Vamos lá. B. De somente ser cabível a cautelar quando os peritos concluírem pela inimputabilidade. Não, gente, isso aqui é uma medida, uma internação provisória, não é uma internação definitiva. C. De o crime imputado não ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Opa! Olha aí. Olha a pergunta. Diante da situação narrada, o advogado de Douglas poderá requerer o afastamento da cautelar em razão de quê? De o crime imputado ser sem violência ou grave ameaça à pessoa. Alternativa correta, C de Sacha. Por que C de Sacha? Por que, Lucas Bigodinho? Bota lá no Google. Sacha nasceu sem CU. Bota aí no Google, né? A galera vai parar ouvindo para o vídeo. Olha depois, né? Coloca aí no Google depois. Não vou botar agora, não adianta. Não adianta pedir, né? O pessoal às vezes não manda mensagem aí não, manda mensagem aqui no meu WhatsApp. Ó, já tem aqui, ó. Já tem a mensagem aqui, por que quer ser de Sacha, né? Depois eu falo, né? Vai no meu pessoal aí, depois eu falo. Valeu, galera, vamos lá. De não ser cabível na hipótese a aplicação de medida cautelar. Beleza, a alternativa correta é a letra C mesmo. Vamos para a nossa alternativa 7. Paulo
foi preso em flagrante pela prática do crime de corrupção, sendo encaminhado para a delegacia. Ao tomar conhecimento dos fatos, a mãe de Paulo entra de imediato em contato com o advogado, solicitando esclarecimentos e pedindo auxílio para seu filho. De acordo com a situação apresentada, com base na jurisprudência dos tribunais superiores, deverá o advogado esclarecer que... Gente, o advogado, bora devagar. O advogado, ele é obrigatório... O advogado, ele é obrigatório no momento de uma prisão em flagrante ou no momento de um inquérito policial. Tudo isso ali na fase pré-processual, que é na fase da delegacia de polícia. O advogado, minha pergunta, ele é obrigatório? O que você acha, Lucas? O advogado ele tem que estar presente? Gente, não é obrigatório. Não é obrigatório. Tá bom? É simplesmente, se não é obrigatório, é o quê? Facultativo. Tá bom? Não é obrigatório. Mas, professor, eu fui olhar lá no Estatuto da Advocacia e disse que é obrigatório. Calma. Ele não é obrigatório. A pessoa pode ou não pode constituir um advogado. Porém, se o advogado for constituído, seu cliente deve ser ouvido na presença deste. Ah, eu não entendi. Lucas Bigodinho um dia caiu. Ah, ele caiu onde? Pelo amor de Deus. Esquece então a vida de crime, que você não sabe o que é caiu, já era, né? Lucas Bigodinho caiu. O que significa caiu, Lucas Bigodinho? Foi preso, chilindró, cadeião, foi ver o sol quadrado, né? Vai puxar o veneno dele. O Lucas Bigodinho foi preso. Lucas Bigodinho foi preso e ele não constituiu advogado. Ele pode ser ouvido na delegacia? Pode ter um inquérito normal. Mas se ele constituir, chamou Beto, ou Bebeto da Zé, professor Herbert Tacano, né? Cheguei lá, todo na beca da berica, né? Ligou para o seu advogado, né? Como chamam. Cheguei lá e falei, e aí, my friends, como é que tá? Ah, tá, ele vai ser ouvido. Tudo bem, ele vai ser ouvido na minha presença. Se o delegado falar, não, vai não, doutor. Vai não, dane isso aí, foda-se, fica aí fora. O delegado está agindo corretamente? Sim ou não? Não está agindo corretamente. Se o advogado for constituído, o cliente tem que ser ouvido na presença dele. Professor, constitua logo, né? E um advogado, ele pode ter acesso aos autos de um inquérito policial? Ele pode ter acesso aos autos de IP? Ele pode ter acesso? Sim ou não? O que vocês acham? Gente, ele pode, desde que os autos estejam documentados. Estejam documentados. O que significa isso? Significa que o advogado ele não vai ter acesso àqueles procedimentos que ainda estão em diligência. Não entendi, professor. Digamos que tem uma interceptação telefônica. O advogado vai ter acesso à interceptação enquanto ela ainda está ocorrendo? Deixa eu ver aí. Não, senão vai frustrar a diligência. Por quê? Porque ele pode, né, muito bem, sem querer, né, falar para o cliente, né? Aí, cara, para de falar no telefone, né? Não acontece isso não, tá, gente? Né? Mas ele pode acabar frustrando a diligência, então ele só vai ter acesso à diligência já cumprida, ressalvado, é claro, a oitiva do seu cliente, que ele vai poder acompanhar naquele momento. Pegou a ideia? Volta para a questão. Diante do caráter inquisitivo do inquérito policial, Paulo não poderá ser assistido por... E aí, pessoal? Não poderá? Claro que pode, né? Mas é facultativo. B. A presença da defesa técnica, quando a lavratura do auto de prisão em flagrante, é sempre imprescindível. E aí, pessoal? Cara, que viagem, né? O Lucas Bigodinho falou, que porra é essa? C. Decretado o sigilo do procedimento, o advogado não poderá ter acesso aos elementos informativos. E aí? Ele pode ter acesso aos elementos informativos?
Já documentados? Pode. Está dizendo que não terá, né? Está errado aqui. D de dado. Paulo deve ser garantida na delegacia a possibilidade de assistência de advogado, de modo que existe uma faculdade na contratação de seus serviços para acompanhamento do procedimento em sede policial. E aí, galera, sim ou não? Sim. Tem exceção aqui? Gente, tem uma exceção. 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 Se o crime tratar de organização criminosa. Organização criminosa. Bota isso. Se o crime tratar de organização criminosa e na fase da delegacia, o delegado quiser firmar acordo de colaboração, delegado pode fazer isso? Pode. Acordo de colaboração, ele pode. Nesse caso aqui, é obrigatória a presença do advogado. E aí, Lucas de Bigodinho, hoje já é amanhã? Quantos minutos? 5 minutos para hoje ser amanhã? Olha, né? Tá ralado hoje aí. Vamos lá. É obrigatória a presença do advogado se tiver acordo de colaboração premiada. Pegaram a ideia? Não entendi, professor. O delegado ele pode firmar acordo? Pode, tá? Pode firmar acordo de colaboração. Lá na delegacia mesmo, professor? Pode. Não quer... Olha, meu amigo, vamos fazer o seguinte, né? Quem quer rir tem que fazer rir. Vamos firmar aqui um acordo. Ele pode firmar? Pode. Mas é obrigatória a presença do advogado apenas nesse caso. Tá bom, meus amigos? Estão ligados aí? Fiquem ligados nisso. Se tratar de organizar... Lucas de Bigodinho era da família da Zona Leste. FZL. Olha. Aí lá na fase da delegacia, o delegado pegou o Lucas de Bigodinho e ele falou, eu vou falar. Mas eu quero algum benefício, né? Eu não quero, vou falar por falar, porra, né? Eu vou falar, mas eu quero algum benefício. Aí o delegado vai firmar acordo de colaboração premiada com ele. Nesse caso, é obrigatório chamar o advogado? É obrigatório, tá, pessoal? E nos outros casos, é facultativo. Ai, que lindo! Que lindo, né? Que beleza, né? Vamos terminar aqui na nossa questão 8. Hoje já é quase amanhã, né? Vamos lá? Silva foi vítima de um crime de ameaça por meio de uma ligação telefônica realizada no dia 2 de janeiro de 2016. Buscando identificar o autor, já que nenhum membro de sua família tinha informação, requereu de imediato, junto à companhia telefônica, o número de origem, vindo a descobrir, olha quando foi que ele descobriu, no dia 3 de julho de 2016, ele descobriu a autoria. Descobriu a autoria que era utilizado pelo ex-namorado da filha. Olha, filha da puta. Carlos, a razão pela qual, olha, foi o Carlos, ex-namorado da filha, descobriu nesse dia aqui, ó. Razão pela qual foi até a residência deste, onde houve a confissão da prática do crime. Confessa, filha da puta, eu peguei teu número, você não fala, fui eu. Quando ia ao Ministério Público na companhia de Marta, sua esposa, para oferecer representação, Silva sofreu um infarto e veio a falecer. Olha aí. Marta, no dia seguinte, afirmou oralmente perante o promotor de justiça que tinha interesse em representar em face do autor do fato, assim como seu falecido marido também tinha. Diante do apelo de sua filha, Marta retorna ao Ministério Público no dia 6 de julho de 2016. Ó, foi tudo muito perto. E diz que não mais tem interesse na representação. Ainda assim, considerando que a ação penal é pública condicionada, o promotor de justiça ofereceu denúncia no dia 7 de julho de 2016, em face de Carlos pela prática do crime de ameaça. Tá perdido, né? Tá perdido já. Tá perdido. Eita, porra, deu capim na palheta, professor. Primeiramente, vamos devagar. O crime cometido pelo Zé Ruela é o crime de ameaça do artigo 147 do Código Penal. O que esse crime tem de mais, professor? Esse crime, ele se procede mediante ação penal pública condicionada à representação. Lucas de Bigodinho, manja de ação penal? Falou que não. Mas sabe português?
Sai português, né? Aí, Lucas Bigodinho manja português. Filho, né? Filho, príncipe. E aí, meus amigos? E aí, meus amigos? Nesse caso, a ação penal é pública. O que quer dizer isso? Ação penal pública. Quem é que move a ação penal pública? O Ministério Público. Ela é condicionada à representação. Vamos lá, Lucas. Essa ação pode iniciar ou ela é condicionada a alguma coisa? Condicionada a alguma coisa. Condicionada ao quê? A representação. Representação de quem? Do ofendido. E se o ofendido morrer? Aí quem pode oferecer a representação é o CAD. Que porra é essa de CAD, professor? Tá aqui, ó, CAD. É o cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Foi o que aconteceu nesse caso aí? A nossa vítima morreu? Morreu. Quem foi que foi representar lá então? A cônjuge. Peraí, rapidinho. Que notícia é essa? Hoje já é amanhã, meu amigo. Você varou o dia estudando. Olha que coisa louca. Que coisa louca. Vamos lá, meus amigos. Quase que eu caio aqui. Bora pensar aqui. Uma vez que uma pessoa... Quanto tempo ela tem para representar? Quanto tempo? 6 meses a contar do conhecimento da autoria. Preencheram esse prazo. Agora a minha pergunta. Depois que ela representa, ela pode se retratar? Tipo assim, não quero mais não. Pode ou não pode? O que tu acha, Lucas Bigodinho? Pode, galera. Pode se retratar, tá? Pode se retratar dessa representação. Mas até quando? Até o oferecimento da denúncia. Isso porque é crime comum. Se fosse um crime da Lei Maria da Penha, seria diferente. Um crime que é abarcado pela Lei Maria da Penha, se fosse uma ameaça protegida aí pela Lei Maria da Penha, seria até o recebimento da denúncia em audiência especial e apenas perante o juiz ouvindo o Ministério Público, tá? Está lá no artigo 16 da Lei 11.340 de 2006. Só que aqui não foi Maria da Penha, né? Foi contra um homem. Ah, professor, mas contra um homem. Artigo 25 do Código de Processo Penal. Pode se retratar até o oferecimento da denúncia. Tudo isso ocorreu de forma válida na questão? Sim. Tudo isso ocorreu de forma válida. Ela representou 3 dias depois que conheceu a autoria. Olha aí, ó. Não, foi no dia 4. Ó, um dia depois que ela conheceu a autoria, o marido, ela foi lá e representou. Ela foi lá e representou. Estava dentro do prazo de 6 meses? Estava. Representação válida? Válida. E ela se retratou antes do oferecimento da denúncia. Foi válido também? Foi válido. Olha aí. Bora ver. Ocorreu decadência. Não ocorreu decadência, tá, pessoal? Não ocorreu decadência, que seria a perda desse prazo, 6 meses, né? B, a representação não foi válida sim. Vamos lá. Ocorreu retratação válida do direito de representação. Perfeito. Vamos ver se a outra está melhor. A representação não foi válida? Não, gente. Ocorreu representação válida e retratação válida. Ai, professor! Terminamos, meus amigos. Corta para 14, Lucas Bigodinho. Lucas Bigodinho, nós ficamos aqui de novo, além de meia-noite, Lucas Bigodinho, porque essa e outras, meus amigos, é tudo para vocês. É tudo para vocês. Foi visualizado para vocês. Então, curte o vídeo, segue a nossa página no Instagram, assina não, clica aí nas notificações, bota no sininho aí para você não perder nenhuma hora do crime.